2018, 98.224 candidatos concorreram a uma vaga dos 180 cursos da Unesp, espalhados pelos 24 campos aqui no estado de São Paulo e um deles aqui em Botucatu. E esse ano, como é que será que vai ser o vestibular da Universidade Estadual Paulista? Sobre isso, no Espaço Universitário de hoje, a gente conversa com o professor José Anchieta, que é coordenador da VUNESP, também aqui no Polo de Botucatu. Tudo bom? Tudo bem? Como está? Preparado para o vestibular desse ano, então? Isso, né? A Fundação VUNESP está a todo vapor já com todos os preparativos feitos e aguardando as inscrições dos candidatos que vão até o dia 7 de outubro. Então, estamos nessa época de inscrições. E quando a gente fala do vestibular da Unesp, só por esses números, são números impressionantes, né? É um dos vestibulares mais importantes aqui do estado. Sem dúvida, é um dos grandes vestibulares do estado de São Paulo. Esse ano nós temos a expectativa de chegar a 3 milhões de candidatos ao longo de 40 anos de vestibular. A Fundação VUNESP organiza o vestibular da Unesp desde o ano de 1981. E nos últimos 7 anos o número de inscritos tem chegado por volta de 100 mil candidatos. Então realmente é um vestibular bastante grande. E falando aqui em Botucatu, vamos dar o exemplo do curso de medicina que nos últimos anos tem sido o mais concorrido. Como que está sendo o vestibular aqui em Botucatu nesses últimos anos? Realmente, esse é um dos cursos que tem a maior procura, né? Nos últimos anos eles têm tido por volta de 30 mil candidatos somente para esse curso, o que supera 300 candidatos para cada uma das vagas. Mas assim como ele, existem outros cursos muito concorridos, né, na área de biológicas e ciências da saúde. O curso de veterinária é muito procurado também. Na área de exatas, engenharia química em Araraquara, dos cursos que têm maior concorrência. Assim como na área de humanidades, o curso de psicologia e também o curso de Direito em Franca, em Bauru, Psicologia, e Franca em Direito. São cursos de alta demanda também. Agora, falando um pouquinho desses últimos anos, alguma coisa mudou no formato do vestibular e também no perfil do estudante que presta o vestibular e que está entrando na universidade? Sim, olha, algumas mudanças foram importantes. Em 2010, houve uma grande mudança. Em 2010, o nosso vestibular passou de ter um formato de 3 dias de provas consecutivos, em que todos os candidatos realizavam os 3 dias de prova, para um vestibular com 2 fases. Então, assim como já desde 2010, o vestibular esse ano ele tem uma primeira fase, realizada em um momento. Uma parte dos candidatos são selecionados para fazer a segunda fase, e aí então tem-se uma média de nota de aprovação e aí os candidatos são a ranqueados. Nota de corte que a gente chama, né? Isso, existe então uma nota que permite que o candidato passe para a segunda fase e depois uma nota de aprovação. É certo que, e é importante que todos saibam, que uma vez que o candidato faça a segunda fase, ele naturalmente vai ser classificado. E é muito importante ele acompanhar o resultado do vestibular, principalmente da segunda fase, que sai a partir do dia 27 de janeiro, para que ele acompanhe como os candidatos são convocados pela VUNESP com base nessa classificação. A primeira fase ela é classificatória e eliminatória. Então, se o candidato não passa para a segunda fase, naturalmente ele não vai poder ter acesso a uma das vagas. Mas se ele passou para a segunda fase, ele vai ser classificado. E pode não ser chamado na primeira ou na segunda lista, mas a VUNESP organiza até 10 listas de convocação e a última delas é uma lista ainda de acompanhamento. Caso haja alguma desistência, o candidato pode acessar a vaga. Então ficar esperto, né? Exatamente. E esse perfil do aluno mudou também? Vocês têm, vocês gostam, vocês fazem questão, né, de acompanhar também de onde está vindo e etc. O nosso perfil de aluno é até interessante que todos saibam disso. É um perfil que nesse ano, né, bom, desde o ano passado a Unesp tem um sistema de reserva de vagas para os estudantes, os candidatos que fizeram ensino médio em escolas públicas, né? Então 50% de todas as vagas da universidade são reservadas para esses alunos que fizeram ensino médio completo
em escolas públicas. Mas outras coisas são curiosas e que pouca gente sabe. Por exemplo, o quanto ao perfil socioeconômico, né, 20% dos nossos alunos, aproximadamente, tem uma renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Se a gente sobe isso para 5 salários mínimos, já são 60% dos nossos alunos, o que vem desmistificar um pouco de que a universidade é um espaço de elite, que só quem faz parte da elite é que estuda aqui. Não é essa a realidade hoje. E existe uma série de medidas, inclusive, de permanência estudantil que a Unesp tem hoje, para auxiliar aqueles que realmente necessitam apoio para se manter estudando e que consigam completar o seu curso de graduação. E você falou dessa questão da reserva de vagas, falou que agora são 2 fases também o vestibular. O vestibular da Unesp, pensando nos outros grandes aqui do estado, que a gente normalmente lembra da USP e da Unicamp, ele tem suas particularidades? Sim, realmente é interessante essa colocação, porque o vestibular da Unesp, ele tem algumas particularidades curiosas. Bom, primeiro, é um vestibular que ele está todo estruturado nas diretrizes curriculares e nos parâmetros curriculares nacionais. Então, as questões são formuladas em cima disso e também do currículo do Estado de São Paulo. Então, é um vestibular que é muito comentado, que não tem uma lista mínima fechada de livros, por exemplo, para serem estudados pelos alunos. Ele é baseado nesse currículo nacional e estadual. E uma outra diferença é que a mesma prova é aplicada para todos os candidatos, independente do curso e da área do conhecimento, ciências biológicas, ciências exatas ou humanidades. Isso na primeira e na segunda fase? Exatamente. A mesma prova é aplicada para todos os candidatos. E a coordenação pedagógica da VUNESP considera isso um ponto muito importante para que se faça uma avaliação mais universal de todos os candidatos, independente do curso que ele faça a opção, e que permite avaliar melhor qual o comportamento desse candidato em relação às áreas do conhecimento, o domínio, né, de todas as áreas do conhecimento. Não só daquela em que a opção de curso que ele tenha esteja inserido, mas também nas outras. Propiciando aí um candidato que tenha uma boa formação geral. Exatamente. Ou seja, quem vai prestar curso de exatas não tem mais como só estudar as disciplinas de exatas. Exatamente. Isso, inclusive, é uma coisa que quando a gente passa nas escolas, fazendo divulgação, nós gostamos de reforçar muito isso para os candidatos, né? Que ele, naturalmente, nos pontos fortes, a gente tem mais facilidade, tem uma tendência de estudar mais e gostar mais daquele assunto. Mas é muito importante também que os candidatos saibam que eles precisam, nesse momento, reforçar os estudos, principalmente nos pontos fracos, nas lacunas, fazendo com que isso melhore a nota e a média total dele, o que propicia uma maior chance de aprovação. E tem redação também na segunda fase? Também, na segunda fase. Então, assim, a prova da primeira fase é uma prova tipo teste. Ela vai ser realizada esse ano, dia 15 de novembro. São 90 testes, 30 testes em cada grande bloco da área de conhecimento, né? Então, linguagens e códigos, ciências da natureza e matemática e ciências humanas. A segunda fase já é totalmente realizada com questões discursivas, são questões abertas. E são 36 questões realizadas em 2 dias, mais a redação. Então, ela é realizada no dia 15 de dezembro, o primeiro dia. Nesse dia são 24 questões de ciências humanas e ciências da vida, né? Biologia, química, física e matemática. E no dia 16 de dezembro, nós temos então o segundo dia de provas da segunda fase, que são as linguagens, códigos e a prova de redação. Então a redação ela é muito importante, a gente sempre frisa isso também, que os candidatos treinem escrever, porque ela é importante não só para a prova de redação em si, mas também para as questões discursivas que constam da segunda fase. E a segunda fase, é bom lembrar que ela tem um caráter, numa situação de empate, a nota da segunda fase vale mais. Vale mais. E eu li no guia de estudante
que o vestibular da Unesp é o mais tranquilo na área de exatas. Vamos desmistificar. É verdade ou não? Então, na verdade, como eu disse anteriormente, o vestibular da Unesp ele tem uma característica. Ele não, realmente ele é um vestibular que tenta se basear nas diretrizes curriculares nacionais, sem surpresas ou pegadinhas. Isso faz com que muitos candidatos tenham essa percepção de que ele é um vestibular que você resolve, ou você tem maior facilidade de realmente colocar os seus conhecimentos ali na prova. Agora, claro, um exame que ele é baseado na nota comparativa. As melhores notas, aquelas que são, têm o melhor desempenho, são as que classificam antes. Mas realmente ele é baseado nas diretrizes curriculares, o que traz os assuntos da prova muito acessível para todos os candidatos, porque também é o currículo que rege, por exemplo, as escolas públicas. Então, é um vestibular que ele é bastante universal nesse sentido. Agora vamos falar das escolas públicas então, né? Antes da gente vir à entrevista, você ressaltou também que vocês passam nas escolas, vocês têm essa preocupação em fazer a divulgação, principalmente nas escolas públicas. Então, a gente já falou dessa questão de cotas, então que 50% das vagas é destinado para quem fez o ensino médio inteiro em escola pública. Tem algum recado para esse pessoal que está estudando em escola pública aqui em Botucatu? Sim, claro. É muito importante a gente, nesse trabalho de divulgação que nós fazemos do vestibular, ele tem dois grandes pilares. Um é realmente levar um pouco mais de informação do que é a universidade, a Unesp, uma das 3 grandes universidades públicas gratuitas do interior do estado de São Paulo, né? E que tem cursos de graduação de nível superior de qualidade. Então, fazer essa informação chegar a todos eles. Depois mostrar um pouco o perfil do candidato. Quem é o nosso aluno que estuda na Unesp? E mostrar para eles que é muito parecido, muitas vezes, àqueles candidatos que estão ali. Justamente reforçando de que se esse é o projeto de vida desse candidato, se ele quer fazer o curso de nível superior, que ele acredite nisso e persiga isso, coloque como um objetivo. Pode ser que ele tenha sucesso numa primeira tentativa, pode ser que não, mas se ele colocar isso como um projeto de vida, ele vai perseguir isso e com certeza vai ter acesso. Uma das coisas que a gente coloca também é justamente explicar em detalhes a questão do sistema de reserva de vagas, né? Porque, como foi dito, a Unesp reserva para todos os cursos de graduação dela 50% das suas vagas para quem fez ensino médio em escola pública. Desses candidatos, ainda existe uma outra diferenciação. Aqueles candidatos autodeclarados como pretos, pardos ou indígenas, que estudam em escola pública, esses têm ainda uma preferência. As primeiras 35% de vagas destas 50%, ou seja, do geral de vagas são 17,5%, elas são destinadas para esses candidatos. Aí então depois o sistema abre para quem fez escola pública, autodeclarado ou não, até completar metade das vagas. E só então o sistema abre para todos os candidatos e continuam concorrendo os candidatos que fizeram a escola pública. Então é uma boa oportunidade, sim, para quem está fazendo o ensino médio em escola pública, gosta de estudar, tem o sonho de fazer o curso de nível superior, que pense na Unesp como uma possibilidade de concretizar esse sonho e realizar um curso superior de boa qualidade numa universidade pública e gratuita, perto da gente que mora no estado de São Paulo. E só fazendo um parêntese, até fugindo do assunto, também lembrando que a Unesp tem os cursinhos gratuitos comunitários, né? Aqui em Botucatu são 4, né, das 4 unidades universitárias. Alguns deles estão, né, existe o cursinho Desafio, o cursinho Atena, o cursinho da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, o cursinho também da Faculdade de Ciências Agronômicas. Alguns deles recebem um número muito grande de candidatos, tem inclusive provas de seleção, outros têm critérios socioeconômicos. O que é importante é que todos eles são gratuitos e que permitem que esse candidato, tanto que ainda esteja cursando o 3º ano de ensino médio, ou aquele que já cursou e não obteve sucesso num primeiro momento, que ele possa continuar estudando, se preparando. Muitos deles as aulas são no período noturno, alguns no período diurno, vespertino, à tarde, de manhã. Então, é uma boa opção para aqueles candidatos que querem perseguir esse sonho, que consigam, né, continuar estudando, junto até mesmo com uma outra atividade profissional, para tentar novamente o vestibular. Uma outra coisa, voltando ao candidato da escola pública, que é importante nesse momento em que as inscrições estão abertas, é o grande desconto
que quem está no terceiro ano do ensino médio de escola pública tem para se inscrever. Os alunos do terceiro ano da escola pública têm 75% de desconto na taxa de inscrição. O valor normal são R$170 e nesse momento esses candidatos passam a pagar somente R$42,50, ou seja, é um desconto considerável para esse tipo de candidato e que vale a pena pensar nessa opção. E a gente está nessa época de inscrição agora, Perfeito. né? O que o candidato é bom ele ficar atento? Olha, o prazo de inscrição, né, muito importante. Então, as inscrições vão até dia 7 de outubro, porém, elas são feitas online, né, no site da VUNESP, www.vunesp.com.br. E essas inscrições, elas devem ser feitas com um pouco de antecedência, porque vai ser gerado um boleto para o pagamento da taxa de inscrição e então evitar deixar para o último instante. Às vezes há algum problema com a internet, com o sistema, sabe? Esse tipo de coisa, tanto local quanto... Evitar o nervoso, né? Evitar o nervoso, deixar para fazer com um pouco mais de calma. Mas elas estão abertas até o dia 7 de outubro. No momento da inscrição, o que é importante o candidato fazer? Ele tem que ter uma opção de curso. Ele tem que ter clareza qual a opção que ele vai fazer, porque ele pode fazer uma opção. Ele tem que ter clareza da onde ele quer realizar a prova, então em que cidade, né? No caso de quem faz prova fora de Botucatu. Aqui na nossa cidade a gente tem esse privilégio de que nós temos local de prova tanto para a primeira quanto para a segunda fase, então quem é de Botucatu não precisa viajar. Sim, né? que bom, né? Isso é uma vantagem, sem dúvida. Também ele deve preencher um questionário socioeconômico disponível online. E essas são as principais. Né? Isso, essas são as principais. Manter o endereço atualizado, endereço de e-mail, de contato, isso é muito importante. Apesar de que o candidato deve ficar atento que ele deve periodicamente buscar as informações no site da VUNESP. A VUNESP não entra em contato com o candidato, é o candidato que busca informação no site. Até ia perguntar isso também, né? Para o candidato que vai prestar a prova. Então, já fez a inscrição, já decidiu, para se informar sobre data, local, e aí depois também resultado, primeira chamada, segunda chamada, é sempre no site lá da VUNESP. Sempre no site da VUNESP. O candidato ele vai fazer um cadastro no site. Existe um setor no site que acaba, quando você loga, vira a área do candidato. E todas as informações de todos os concursos que esse candidato se inscrever vão estar veiculadas nessa área do candidato. Inclusive a convocação onde sai, né, o local de prova onde vai ser realizado, porque em Botucatu nós temos sempre 4 ou 5 escolas que realizam a primeira fase. Para não ir no lugar errado, Para não ir né? no local errado. Então, a partir do 29 de outubro, essa informação vai estar disponível. As provas são dia 15 de novembro. 29 de outubro vai estar disponível lá no site. E isso é uma coisa muito importante também para o candidato, principalmente no dia de prova, chegar com antecedência no local de prova, porque não é incomum o candidato se equivocar, pensa que vai fazer em uma escola e acaba chegando na escola e descobre que não é naquela. E aí não tem como, né? E aí não tem como, ele tem que se deslocar para a escola certa, ainda no prazo em que os portões estão abertos. Os portões sempre abrem a 1h e fecham às 2h. Mas se ele chegar depois das 2h, ele não faz a prova. Então isso é uma coisa bem importante. Chegar com antecedência no dia é uma das coisas bem Vamos aproveitar e importantes. dar umas dicas para o vestibulando, né? Às vezes fica nervoso, está ansioso. Algumas dicas para ele se preparar e também estar tranquilo no dia do vestibular. Tem alguma coisa que ele possa fazer para amenizar essa fase meio complicada da vida, né? Com certeza. É um dia bastante importante, né? Para quem se preparou tanto tempo para fazer uma prova desse tipo. E uma coisa que é muito recomendável é que o candidato durma bem na véspera do exame, não faça nenhum exagero no dia que antecede o dia de prova, esteja tranquilo, esteja bem alimentado, bem hidratado, é possível levar então água, um pequeno lanche, né, uma bolachinha, alguma coisa assim para ele consumir durante a prova. Também é importante que ele chegue cedo, como eu falei, no local de prova, verifique que está tudo certo. A recomendação da VUNESP é chegar com 1h de antecedência, então há 1h para as provas começarem às 2h. Fundamental, levar o documento de identidade original. Sem isso não faz prova no dia do vestibular. Então isso é algo muito importante
E, claro, também, na medida do possível, ficar tranquilo, realizar a sua prova com serenidade, porque isso realmente é a melhor forma como ele vai poder colocar na prova todo o conhecimento que ele adquiriu e que ele se preparou. Uma coisa que a gente recomenda a todos é que, como eu disse anteriormente, justamente dê importância a todos os assuntos, todas as disciplinas, principalmente aquelas que têm mais dificuldade, procurando sanar lacunas e fazendo com que a sua média geral suba, né, e você tenha uma melhor nota de aprovação, né. Essas, assim, na véspera de prova, isso é o mais importante. Daqui para as provas, que ainda temos um tempo, né, a gente recomenda sempre que o candidato faça treinos de redação, então redigir uma redação por semana, muito interessante. Acompanhar o blog da Unesp, o blog do vestibular da Unesp, onde tem notícias. Uma excelente estratégia é resolver as provas de anos anteriores, porque as provas têm fazer um os estilo. simulados, né? Exatamente. Elas têm um estilo, né? Não que as provas vão ser iguais, porque elas não são, mas as provas estão disponíveis, estão resolvidas, né, na internet com muita facilidade, e é uma estratégia extremamente interessante que o candidato resolva as provas dos últimos anos, né, o quanto ele puder, porque isso faz com que ele treine e melhore as suas habilidades de resolução de questões. Uma coisa que a VUNESP sempre recomenda muito é a atenção no enunciado, né? No momento da leitura das questões, ler o enunciado com muita calma, prestar atenção ao que está sendo perguntado no enunciado, não pular nenhuma frase, não ter essa ansiedade, né? Acalmar essa ansiedade. Isso também tende a melhorar bastante o desempenho deles. Bom, acho que a gente fez um raio-x do vestibular, deixou todo mundo até um pouco ansioso para quando for a prova desse ano, esperando chegar. Tem alguma outra dúvida, alguma coisa que os candidatos acabam apresentando nesse período para a gente terminar, ou então um recado final para quem está interessado, está na dúvida de prestar o vestibular? Olha, eu acho que uma coisa importante nesse momento, né, de momento como você colocou, que às vezes ansioso, em que o candidato aí possa realmente ficar nervoso para esse momento de realização de provas, é realmente trabalhar esse tipo de sentimento, né, controlar a ansiedade. Uma coisa que muitos deles têm dúvida é realmente a opção de curso, né? Até nesse momento que a gente ainda está nas inscrições, eles têm que fazer uma definição por uma opção de curso. Então muitos acabam fazendo uma escolha, talvez pela cidade, talvez pela possibilidade de sucesso profissional de uma carreira ou de outra, a relação candidato-vaga é muito pesquisada. Que muda às vezes também, que muda bastante. Mas eu acho que é importante trazer para o candidato que ele deve fazer uma opção tendo em vista o seu perfil, o seu projeto de vida, né, o que ele gostaria de fazer na vida dele e qual a opção que realmente o apaixone, que seja o sonho, né, para ele realizar o curso superior. Isso é fundamental. E também acho que é importante tranquilizá-los no seguinte sentido: não é uma opção única e definitiva para a vida toda, é uma opção que é sim importante, merece ser pensada com carinho, com calma, porque determina outras escolhas. Mas não é incomum a gente ter alunos aqui na universidade que estão no segundo, terceiro curso, começaram não se encontraram naquele curso e começam outro. Então, não é uma opção também que seja a única possibilidade definitiva. Agora, que merece sim ser pensada com carinho, estudada, para que, dentro do possível, a gente acerte de primeira, né? Sim. E para quem passar, o Unesp está esperando ano que vem. De braços abertos, com muita alegria, entusiasmo. E realmente é uma universidade que eu fiz parte dela como aluno de graduação, como docente já há um bom tempo, agora trabalhando na VUNESP também, que nós temos muito carinho, muito amor e realmente lutamos para superar todas as dificuldades que a gente passa, como outras universidades públicas também, mas que realmente nossos cursos ainda têm uma qualidade e um diferencial muito grande para os alunos em todas as áreas do conhecimento. Eu chamo a atenção principalmente das atividades de extensão que os nossos alunos têm a oportunidade de realizar, projetos de iniciação científica, empresas júniores, uma série de atividades que
A Unesp, assim como outras universidades públicas estaduais, proporcionam para os estudantes e que diferenciam o currículo dele mesmo durante a fase da graduação e eles podem colocar em prática aquilo que eles aprendem na sala de aula e com isso se diferenciar no mercado de trabalho. Tá certo. Obrigada, professor. Muito obrigado então fica pela oportunidade. Aí a dica, né? Até dia 7 de outubro as inscrições do vestibular da Unesp e depois disso tem as provas. A gente se vê nos próximos espaços universitários e nesse também que passa ainda por um tempinho na nossa programação. Tchau!